No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o Matias Vinha. O uruguaio nem foi lá para Belém do Pará para a partida que o Flamengo fez contra o Sampaio Corrêa, venceu por 2-0, ficou no Rio. Tá num processo de transição para o campo porque teve uma lesão no joelho na reta final aí da temporada lá na Itália. Ficou em janeiro sem jogar lá pela Sassuolo. Enquanto ele não entra em campo, enquanto ele ainda está se recuperando, não tem data de estreia ainda prevista, né? A gente vai falando aqui um pouquinho sobre ele e vamos tentando entender um pouquinho mais como é que joga esse atleta. O Matias Vinha, ele veio para o Flamengo para ocupar no elenco a vaga do Felipe Luiz, correto? Então, qual é o objetivo do vídeo de hoje aqui? É tentar ver quais as similaridades e diferenças que o Matias Vinha tem com o Felipe Luiz e também com o Ayrton Lucas, que é o atleta com que ele vai disputar a posição aí no Flamengo. Provavelmente vai ser o titular, mas vai ser esse atleta que vai de fato estar ali disputando essa posição na lateral esquerda do Flamengo, tá? Hoje é um vídeo sem estatística, a gente vai direto para os vídeos, direto para o campo e bola, para, através da observação, tirar algumas conclusões. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem like no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo, porque na volta vamos falar sobre o Matias Vinha. Vamos falar de tática? Bom, vamos começar do começo então. Vamos olhar para o Matias Vinha em primeira fase de construção. A gente fala muito sobre a questão dele conseguir trabalhar por dentro, dele conseguir emular um pouquinho do que o Felipe Luiz fazia. Será que ele consegue? Vamos olhar aqui para o campo de jogo e vamos tentar descobrir. Eu peguei 2 jogos do Matias Vinha atuando como zagueiro. O Bielsa colocou o Matias Vinha para atuar como zagueiro em 2 oportunidades recentes pela seleção do Uruguai. Muito provavelmente porque acredita que ele consegue desempenhar esse papel de construir da base da jogada, fazer passes por dentro. Então vamos olhar aqui um pouquinho. Ele de fato aqui como zagueiro, né? Piquerez ali pela lateral. E ele achando esse passe dentro aqui, um passe arriscado, que ele tem confiança de fazer. Nesse ponto aqui, dá para dizer que ele é superior ao Ayrton, sim. Com certeza, o Ayrton tem muito mais dificuldade de fazer esse tipo de passe aqui, não tem a confiança necessária para fazer esse tipo de passe. A gente até vê, mas é muito raro, tá? Então a gente já está vendo aqui o Vinha em relação ao Ayrton Lucas um pouquinho acima, né? Especialmente nessa questão desses passes um pouco mais arriscados. Agora a gente vai ver de novo ele construindo aqui bem na base da jogada e achando esse passe aqui também no apoio. O Ayrton também tem um pouquinho de dificuldade de achar esse tipo de passe aqui, né? Um passe que vai achar um atacante, um ponto aqui no apoio, nessa paralela, né? No mesmo lado que ele está aqui, que já está mais povoado, né? A linha de passe não está tão óbvia, mas ele faz mesmo assim e dá certo. Ele consegue achar aqui o jogador no pivô. Agora um passe por elevação, né? Um passe cavado, né? Também na paralela, que também é um passe um pouco mais difícil de fazer, porque normalmente quando você faz esse passe do mesmo lado que você já está, aquela região tende a estar mais ocupada, né? A região onde está a bola. Quando você faz a diagonal, é mais fácil você acertar muitas vezes, apesar da distância ser mais longa, porque você vai achar uma região um pouco povoada no campo, menos densa, né? Então aqui ele tem um bom aproveitamento dessa bola aqui por elevação na paralela, que é interessante de perceber, e nesse ponto também dá para ver que ele está um pouquinho aí acima do Ayrton Lucas, tá? É nítido que ele consegue desempenhar melhor do que o Ayrton nesse sentido. E aqui uma coisa muito importante, que é a capacidade que ele tem de conduzir. Ele, como é um lateral de origem, e ele é sim um jogador muito agressivo, que conduz, a gente vai ver bastante sobre isso ainda nesse vídeo de hoje, ele conduzindo aqui para libertar. Essa condução aqui é muito importante, especialmente no contexto de Flamengo, que é um time que enfrenta muitos times que estão muito compactos, com as linhas muito baixas. Quando o zagueiro tem essa coragem, essa capacidade de identificar o espaço e conduzir, ele vai libertar espaços para os companheiros, ele vai atrair essa marcação, ele vai atrair os adversários. Quando você atrai adversário, você liberta espaço automaticamente para os seus companheiros, tá? Então o Matias Vinha vai contribuir bastante com isso, tá? Mais uma vez ele aqui atuando como zagueiro, na base da jogada e achando um passe aqui bem difícil. Olha só como é que ele teve a confiança para fazer um passe que não é tão óbvio assim, que o companheiro dele não está com tanto tempo e espaço, mas ele faz porque tem a confiança, tem a coragem para fazer, e o companheiro consegue dominar aqui, já olhar para a profundidade, e o time progride, tá? Agora a gente vai ver de novo ele atuando como zagueiro, né, bem pelo centro, bem no meio espaço aqui, e a gente vai ver ele fazendo uma diagonal longa.
Não é a especialidade, tá? Ele não se notabiliza por fazer esse tipo de jogada, mas ele consegue fazer. E aí, de novo, né? Pouco mais do que o próprio Ayrton, tá? O Ayrton não tem muita facilidade nesse tipo de jogada aqui, nessa diagonal longa. A gente não vê o Ayrton fazer isso com muita frequência, tá? Aqui a gente vai ver ele usando o pé direito em primeira fase de construção, pressionado, né? Vou mostrar aqui de novo. Ele tá pressionado, ele tá numa zona ali que se ele perder a bola, pode gerar um gol. Mesmo assim, ele usa o pé direito. Ó, o companheiro vai fazer um giro aqui, vai passar a bola para trás para ele, é o Bentancur, e ele faz esse passe por elevação de pé direito. A gente sabe que o Ayrton Lucas também tem um bom uso do pé direito, mas o que a gente percebe é que em primeira fase de construção, pressionado junto da própria baliza, o Ayrton já não tem tanta confiança assim de fazer. O Ayrton faz mais próximo da baliza do adversário, alguns passes, finalizações, e aí é um pouco mais simples de fazer. Então, muito interessante notar também que o Vinha tem essa capacidade de usar o pé direito em situações de pressão próximo da própria baliza, tá? Eu estou só comparando ele com o Ayrton por enquanto, ainda vou chegar em relação à comparação com o Felipe, tá? Eu não esqueci do Felipe, não. E aí o time conseguiu progredir, tá? Deixa eu ver mais uma situação dele de novo na base da jogada. E aqui mais uma condução, né? Como é importante ele ter essa capacidade de conduzir, eliminou, deixou para trás um adversário, libertou espaço para ele mesmo, aqui no caso, né? Libertou espaço para ele mesmo. E aí fez aqui progredir, achou um passe aqui na lateral e o time conseguiu uma progressão. Falamos da primeira fase de construção, falamos um pouco da saída de bola, né? E botamos ele como zagueiro para a gente poder até traçar um paralelo em relação ao próprio Felipe, ou seja, e ao próprio Ayrton, ou seja, ele consegue construir da base da jogada, ele tem capacidade de construir da base da jogada. Com a mesma categoria, com a mesma capacidade que o Felipe? Com certeza não, né? O Felipe é difícil essa comparação, porque o Felipe é muito top, assim, em termos de construção, de primeira fase de construção, em termos de achar esse espaço na diagonal, de esconder a intenção do passe, é muito elevado o nível, mas o Matias Vinha apresenta essa capacidade num nível maior do que o Ayrton Lucas, e até por conta disso, talvez essa titularidade seja dele, talvez um pouco por conta exatamente dessa capacidade que ele tem de construir desde trás e ter mais capacidade de construir por dentro, desde lá da saída de bola. Quando ele começa a avançar no campo de jogo, segunda fase de construção, né, fase de progressão, como algumas pessoas chamam, ele já começa a ser um cara um pouco mais agressivo, ele já começa a ser diferente do Felipe. O Felipe é um cara que fica mais posicionado, faz a bola andar. O Matias Vinha já não, ele já é um cara que vai buscar ganhar as costas da oposição, progredir com bola, conduzir, tá? E assim ele vai libertando espaço. Aqui ele conduz de uma forma tão agressiva que o adversário fica entre fechar a linha de passe e abordá-lo. E é nisso que ele consegue o espaço necessário para poder achar essa boa assistência aqui, jogando pelo Sassuolo ainda, né? Então, nesse ponto, ele é um pouco diferente do Felipe. Pouco não, né? Muito diferente do Felipe e já mais parecido com o Ayrton, né? O Ayrton é um cara que conduz também, é bem agressivo. O que é interessante notar também nesse lance anterior e também nesse lance agora, olha só. Ele traz para dentro e depois para fora. Ele tem um pouco essa característica de trazer para dentro e depois para fora. Nesse sentido, ele é até um pouco diferente tanto do Ayrton quanto do Felipe. O Felipe, quando trazia para dentro, normalmente já seguia para dentro. Buscava o olhar dele para um passe mais entre linhas. Muitas vezes o Matias Vinha vai conduzir a bola para dentro e vai devolver essa bola para fora para um passe em profundidade, para algum ponta, para algum atacante, algum jogador que esteja mais avançado no campo de jogo, achar aqui um outro cruzamento. Né? Essa jogada, inclusive, aqui dá uma bola na trave, quase que dá em gol. Né? Então, nesse ponto, ele é até diferente do Felipe e diferente do Ayrton, como eu já falei. Né? Aqui a gente vai ver de novo ele atuando de uma forma também. A gente já tinha visto isso em outros vídeos aqui, eu tinha trazido esse lance aqui também para vocês, dele em amplitude, já não está construindo mais por dentro, mas ao invés de atacar a baliza, ao invés de atacar a última linha, ao invés de atacar as costas, né, e conduzir, ele vai achar passes na profundidade, e aí, nesse ponto, ele se assemelha um pouquinho mais com o Felipe e acha passes diferentes do Felipe ao mesmo tempo, né, porque o Felipe gosta de fazer esse passe de fora para dentro, ele faz esse passe mais na profundidade, tá? A qualidade do passe parecida com a do Felipe, mas o tipo de passe ainda um pouco diferente, e até diferente um pouco do próprio Ayrton também. Nesse ponto ele é um pouco único, né? De novo, né? Vamos ver aqui agora, né? Mais uma situação que ele vai achar espaço na profundidade. Vai receber em amplitude. O Matias Vinha é um jogador que atua tanto em amplitude quanto por dentro. Ou seja, a gente vai ver o Matias Vinha pisando na linha, vai ver ele por dentro, vai ver ele na base da jogada, vai ver ele em muitas situações diferentes. Ele é um atleta que é muito completo e gosta de estar em diferentes situações para poder contribuir de forma diferente com a equipe, né? Então, mais uma vez aqui deixando o passe na profundidade, tá? Bola aqui, o De La Cruz acabou errando a finalização.
Aqui a gente já vai ver o Matias Vinha entrando em último terço, né? Já se aproximando da baliza do adversário, e vamos olhar um pouquinho para como é que ele sente o jogo, como é que ele progride, como é que ele chega em último terço. E, de novo, né, traçando aqui sempre um paralelo em relação ao Ayrton, em relação ao Felipe Luiz. Aqui, muito mais parecido com o Ayrton, né? Tabela, recebe nas costas do adversário, progride, e aqui vai achar um passe, temporiza bastante, tá? Eu acho até que o Ayrton, talvez, quando ele chegasse nessa situação aqui, ó, ele tentasse progredir mais. Ele ia dar um tapa para levar para o fundo e tentar o passo para trás, porque ele é mais rápido ainda, ele é muito agressivo realmente, né? O Matias já temporizou, já travou a corrida, já vai buscar um passe, já vai olhar para a área com mais calma, já vai tentar descobrir onde é que está o espaço, onde é que está a vantagem, vai fazer esse belíssimo passe aqui para o Valverde, que acabou perdendo esse gol. Esse também é um lance que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Então a gente está vendo agora, lembrando, né, que estamos vendo o Matias Vinha entrando em último terço, tá? Como é que ele vai atacar a baliza do adversário, chegar na área. Aqui de novo em amplitude, a gente viu ele agora nesse último lance, já um pouco mais dentro, recebendo, trabalhando com ponta que tem amplitude, recebendo essa bola no meio espaço e conduzindo em direção da baliza, e aqui ele recebe em amplitude, consegue um drible, e na hora que ele faz esse drible, ele vai procurar aqui o corredor central e achar esse passe aqui na entrada da área. Nesse ponto aqui ele se assemelha mais com o Felipe do que com o próprio Ayrton, né? O Felipe gostava de chegar nessa região aqui do campo e fazer esse passe na entrada da área para achar uma finalização. O Ayrton até faz, mas muito menos do que o Felipe, menos do que o Matias. Ele vai procurar agredir mais. Quando ele começa a progredir com bola, conduzir com bola, ele acaba seguindo mais e é muito impetuoso, né? Até mais do que o Matias. O Matias Vinha também é bastante agressivo nesse sentido, mas o Ayrton ainda é mais um pouco, tá? Aqui a gente está vendo de novo ele por fora e tentando uma jogada individual. Esse aqui também é um padrão no jogo do Matias, né? Ele vai chegar muito na linha de fundo, ele vai fazer muito esse passe para trás. A gente já viu aqui uma situação, a gente vai ver outra agora, né? Recebendo um passe de profundidade, olhando para a área. O Matias procura muito fazer esse passe para trás, olhando, buscando a vantagem, né? Ele não vai jogar a bola na área de qualquer jeito. Procurar o homem livre, descobrir onde é que está a vantagem. Ele é muito assertivo nesse tipo de jogada e ele sente muito esse tipo de jogada. É algo que está muito no jogo dele. Aqui contra o Flamengo, né? Aqui contra o Flamengo, recebendo também uma bola de profundidade, atacando espaço. O Matias Vinha ataca muito mais espaço do que o Felipe Luiz. Muito mais espaço do que o Felipe Luiz. E até, às vezes, muito mais do que o próprio Ayrton. O Ayrton, ele ataca o espaço com bola. O Matias Vinha ataca com e sem bola, tá? Então, ele tem muito isso no jogo dele, de perceber o espaço e atacar o espaço. Nesse sentido, ele é um atleta mais completo do que o Ayrton Lucas. E aqui, para sorte dos rubro-negros, o William Bigode, não sei se foi o Bigode de novo, mas errou esse gol aqui. E aqui a gente vai ver mais uma vez ele recebendo na profundidade e de novo acertando esse passe aqui, fazendo com muita precisão, né? O Matias Vinha só não tem mais assistência aí na carreira porque a turma, às vezes, quando recebe esse passe dele, peca na finalização. Ele faz o passe preciso na força certa. O Matias Vinha faz também esse tipo de jogada aqui, né? Vem fazer essa diagonal de fora para dentro para poder atacar a última linha do adversário. Eu já falei para vocês e não me canso de repetir o quanto que ele é agressivo, trabalhando por dentro, tá? Então, ele trabalha por dentro de várias formas. A gente viu ele algumas vezes emulando o que o Felipe fazia, mas aqui ele faz uma coisa bem diferente do que o Felipe fazia. Por dentro, mas agredindo a última linha, sendo bem diferente aqui do ex-atleta do Flamengo, né? O jogador que ele veio aqui ocupar o lugar no elenco do Flamengo. Aqui ele vai receber nessa região aqui que a gente chama de 3/4 na análise de desempenho, esse cruzamento antecipado. Então, assim, o que é legal de perceber quando eu falo que o Matias Vinha é um atleta muito completo é porque ele tem muita essa agressividade, essa capacidade de atacar a profundidade, de ultrapassar, de fazer esse passe para trás, mas ele também recebe a bola aqui, percebe que é uma situação mais vantajosa dominar essa bola e fazer o cruzamento antecipado dessa região aqui, ele faz também. E ele acha bons cruzamentos. Isso é muito importante para o lateral. Ter o cruzamento da profundidade e também ter o cruzamento aqui antecipado, o cruzamento dos 3/4. Olha só que belíssimo cruzamento que ele acha aqui para o Cavani. E agora tem mais um de novo para o Cavani vai perder também. Olha, e aqui também é interessante notar que ele está bem distante da área, né? Está bem próximo da linha lateral. Então, não é para qualquer lateral achar esse tipo de cruzamento, não. Né? É bem mais difícil quando ele faz mais distante, antecipado, né? Não está na linha de fundo, está um pouco mais ali dos 3/4, próximo da linha lateral e acha o Cavani aqui com muita precisão, tá? Por isso que eu falo que ele realmente é um lateral muito completo. Oferece diversas situações diferentes, né? Oferece vantagens para o time em diversos contextos, em diversas fases do jogo, em diversos submomentos, de diversas formas, né? Aqui ele recebendo um passe
por elevação, e aqui de novo, ele olhou para a área, entendeu que a melhor opção era já fazer o cruzamento. Não precisava agredir o adversário com o drible, e não precisava partir para um contra um. Faz esse cruzamento antecipado aqui, muito bem feito lá no segundo pau. Quase que saiu o gol do Palmeiras. Aqui no contexto de Brasil, no contexto de Flamengo, no contexto de Palmeiras, desculpa, ato falho, né? A gente viu inclusive ali o Léo Ortiz ali, né? Na imagem. E aqui, de novo, ele fazendo mais um cruzamento antecipado, no cruzamento do 3/4, com bastante precisão aqui. Bom, vou convidar vocês a fazerem 2 tipos de comentários aqui. O primeiro deles, o que vocês acham desses vídeos aqui sem nenhum tipo de estatística? Já chega logo falando sobre campo e bola. Preferem assim? Quero que vocês comentem aqui. Sentem falta dos vídeos com estatísticas? Comentem também. Querem um vídeo só de estatísticas? Querem que eu compare estatisticamente Matias Vinha e Ayrton Lucas no contexto de Brasil, de repente, que faça mais sentido? Comenta aqui também. Também quero ouvir vocês sobre a questão do Matias Vinha ser um atleta completo. Vou trazer aqui a minha conclusão e quero saber se vocês concordam comigo. Né? Por que ele é um atleta completo, né? Porque ele consegue entregar um pouco do que o Felipe entregava, melhor dizendo, não no mesmo nível, é claro. E como eu já disse, é muito difícil entregar o que o Felipe entregava no mesmo nível do Felipe. E a gente está falando aqui só do combola, né? Nem entrei nos aspectos defensivos, tá? Porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Ao mesmo tempo, ele consegue também entregar o que o Ayrton entrega em último terço, em agressividade, na última linha, em condução de bola, nesses passes para trás, desse jogo de profundidade, né? De ultrapassagem, né? Então, por isso que ele é, de fato, um lateral bastante completo, tem tudo para contribuir bastante com o Flamengo, ser um jogador aí muito importante, que vai agregar demais, e tenho certeza que o Tite está aqui, ó, esfregando as mãos, doido para escalar o uruguaio, para tê-lo em campo. Fechado? Não esquece de deixar o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e eu fui!